Nós sempre procuramos trazer temas que vão contribuir para o nosso conhecimento pessoal e, em consequência disso, nos auxiliar no domínio que cada um deve ter sobre si mesmo. E hoje não é diferente. Nós vamos estudar sobre saudade. Como lidar com a saudade? Embora ela seja um sentimento igual para a maioria das pessoas, algumas pessoas sofrem pela saudade e todo sofrimento é limitador. Outras não sabem como lidar e outras ainda ficam cultivando uma saudade sem que exista para isso uma causa nobre ou uma finalidade justa. A questão é como lidar com a saudade. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Joy Roosevelt. E autoliderança será sempre a opção dos que desejam mudança de vida e alcançar o seu domínio pessoal. E a nossa videoaula está direcionada para aquelas pessoas que sofrem pela saudade de algo que já foi, que já passou, que acreditam, que consideram que o melhor da vida não volta mais. Tanto as pessoas que passaram pela vida, as oportunidades, os acontecimentos. Experimentam melancolia, tristeza e às vezes, inclusive, não têm vontade de continuar vivendo por conta da saudade que lhe traz tanto sofrimento. Agora nós temos que entender que nós guardamos no coração e na mente os períodos bons que nós vivemos e que agora não podem ser mais vividos porque já passaram e que marcam o nosso presente com a dor. Então nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre essa saudade que dói, que nos faz sofrer, que nos faz ficar melancólico, para baixo, sem vontade de viver. E se você é uma dessas pessoas, fiquem conosco até o final desse vídeo, porque nós vamos te orientar como administrar a saudade. Sem contar que vamos partir do princípio que você não seja uma dessas pessoas e não sofra por causa da saudade. Mesmo assim, diz-te ao bom senso que você fique conosco, afinal de contas, nós vivemos rodeados de pessoas. E quando alguém à nossa volta estiver passando por esse problema, é determinante que você saiba como dar uma contribuição estruturada, racional, que auxilie as pessoas que estão à sua volta e sofrendo a sair desse estado. Afinal de contas, por melhor que seja a nossa condição particular, quando alguém que nos rodeia está sofrendo, isso direto ou indiretamente nos envolve. Então, saber lidar com a saudade, mesmo não sendo o seu caso, será sempre uma informação útil para o seu patrimônio de valores e para auxiliar o bem geral de todos à sua volta. E nós vamos então agora refletir como administrar a saudade. Como que nós temos que comandar a saudade na nossa vida. Então, ao invés de ter nas saudades uma fonte de dor, uma fonte de melancolia, uma fonte de sofrimento, nós temos que buscar que ela se transforme num motivo de alegria. Porque, afinal de contas, não deixar saudade é ruim. Para pensar. Quando você não sente saudade, por exemplo, de uma viagem, é porque essa viagem não foi boa. Quando alguém, um conhecido, um amigo, um parente, morreu e não deixou saudades, isto é uma catástrofe, porque realmente você não guardou nada de bom da convivência com aquele que morreu.
E o mesmo ocorre quando alguém vai embora, né? E não deixa a saudade. Então, nós precisamos observar que a saudade são memórias do nosso coração. São memórias das coisas boas que já passaram. Mas na nossa cultura, ela traz como algo que provoca dores, gera melancolias. Então, o primeiro passo que nós temos a fazer para administrar a nossa saudade é separar saudade de tristeza. Nós não podemos realmente ficar na cultura geral do nosso mundo, onde estabelece que saudade é triste, que é algo que foi bom e que não volta mais e deixa todo mundo saudoso, todo mundo melancólico, todo mundo para baixo. Então, esta é a primeira fase que nós precisamos estabelecer. Separa saudade da tristeza, porque saudade você tem de algo que foi bom e que você viveu. Agora, se você não fizer uma análise racional, pensando, refletindo sobre a tristeza, você tem uma grande chance de ser enganado por ela. Porque como a saudade, sem racionalizarmos sobre ela, ela tem profundas raízes emocionais, as emoções costumam com grande facilidade nos enganar. Nos enganar porque são só sensações não refletidas, então a gente acaba se apegando a algo sem substância. Vou dar um exemplo. De repente, você encontra alguém na rua, e já deve ter acontecido com você, eles falam assim, nossa, antigamente que era bom, né? Aí quando você vai ver o antigamente não tinha água encanada, antigamente não tinha luz elétrica, antigamente não tinha anestesia, antigamente, é claro que antigamente era pior, mas nós, envolvidos pela emoção, falamos antigamente que era bom, né? Quando não, você se lembra de alguém, um relacionamento que de repente ou um largou ou o outro que largou, não interessa, mas aquele que foi abandonado fica com aquela imagem de que seria tão bom se tivesse junto até hoje, né? Seria nada. Na verdade, seriam as mesmas dificuldades de convivência com quem você está hoje, porque a convivência é sempre um grande desafio. Então a falta de estar racionalizando a saudade, ela pode nos enganar e fazer com que a gente fique preso a algo que supostamente seria bom, mas que na verdade você sabe que não é. E dando continuidade nisso que o Roosevelt falou com relação à razão, nós temos uma regra que é muito importante. Saudade é uma manifestação profundamente emocional. Só é possível ter controle sobre a saudade quando depositarmos razão. Como nós estamos no item de como administrar a nossa saudade, é importante nós refletirmos que nós precisamos buscar emoção, porém emoção com razão, para que a gente não sofra, porque nós temos alguns exemplos para citar para vocês que são a mesma situação. Elas estão na mesma condição, na mesma situação, no mesmo acontecimento, porém ela pode ser vivenciada de maneiras diferentes. Por exemplo, com emoção. Eu trabalhei 20 anos numa empresa e fui dispensada. Eu vou falar com emoção. Olha, que pena, viu? Eu trabalhei 20 anos naquela empresa, que sofrimento. Não, olha, é realmente algo que foi assim, uma tristeza. A mesma situação, nós vamos colocar razão. E eu vou lhes dizer para vocês da saudade com razão. Olha, eu trabalhei 20 anos na empresa tal, mas foi tão bom ter trabalhado naquela empresa, eu aprendi muito, eu me capacitei, eu pude fazer várias viagens. Me dá saudades, mas olha, foi tão bom o que eu vivi.
Perceberam a diferença quando eu tenho pena daquilo que passou e quando eu acho que é bom o que eu vivi? Um outro exemplo é assim: ai, que saudades que eu tenho daquela viagem que eu fiz para Cancún. Que pena, passou, não volta mais. Com razão. Meninos e meninas, eu fiz uma viagem para Cancún que foi fantástica, fantástica. Me dá saudade daquele tempo bom que eu vivi lá. Perceberam a diferença, meus queridos? Olha quanto que a emoção deixa a saudade numa tristeza só. E como no último exemplo, nós vamos falar daquele namorado que rompeu o relacionamento e foi embora. A pessoa que fala com emoção: ai, foi uma pena, viu? Aquele relacionamento de 12 anos, eu nem sei por que ele foi embora. Rompeu comigo e foi embora. Me dá uma saudade. Coloco razão nessa saudade. E eu vou falar assim: olha, eu nem sei direito por que o meu namoro foi rompido e nem por que ele foi embora. Mas olha, esses 12 anos que nós estivemos nesse relacionamento foi muito bom. Nós vivemos experiências espetaculares. Nós viajamos, nós passeamos. Olha, foi muito bom ter vivido com ele os 12 anos. Perceberam como que nós administramos a saudade? Então nós devemos buscar colocar razão e ver o que de bom foi você ter vivido aquela experiência. E daí a saudade começa a ter um outro corpo, uma outra conotação, e que é muito bom sentir saudades. Saudade da empresa que eu trabalhei, saudade da viagem para Cancún, saudade do namoro que acabou e ele foi embora. Ficou uma saudade saudável, gostosa, porque foi muito bom ter vivido todas essas experiências. Nos dois exemplos agora citados, o que mudou? Só mudou a sua posição, a sua postura mental de depositar a sua atenção no fato de ter acabado ou de ter o privilégio de ter vivido. As duas são iguais. Agora, refletindo sobre isso ainda, não seria muito pior se fosse o contrário? Por exemplo, existe na nossa vida, como na de vocês, pessoas que foram embora e nem deixou saudade. Aí você fala: nossa, que pena, né? Fulano de tal foi embora, né? Não sentiu a menor falta dele. Olha que pena. Que pena. Foi uma situação vivida, nós poderíamos ter marcado a vida do outro e não rolou, não deu certo. Então ele foi embora e a gente nem lembra mais dele. Isso deveria ser uma pena. Coisas que se foram e a gente não sentiu absolutamente nada, ou seja, a gente nem sabe se valeu a pena ter vivido essas experiências, ter conhecido essas pessoas. Agora, quando algo acaba, quando alguém vai, quando algo passa e deixa saudade, significa o quê? Valeu a pena ser vivido. Então, do ponto de vista racional, nós deveríamos ter muito mais pena do que não deixou saudade, quer dizer que não foi bom, do que aquilo que deixou saudade e nos deu o privilégio de ter vivido e, diferente do que muita gente pensa, cunhou o que somos hoje. Todas as experiências que deixaram saudade é porque foram de uma forma ou outra boas e desta forma também estão marcando a nossa personalidade hoje. Que bom que vivemos aquilo. E o tema como lidar com a saudade foi tema de interesse por duas coisas. Primeiramente, porque pela nossa experiência, pela nossa vivência, nós reconhecemos que a saudade é um grande obstáculo para quem quer conquistar o futuro.
Por quê? Se você quer conquistar o futuro, a saudade te puxa para trás, porque a saudade está localizada lá no passado. Então esse foi um dos motivos pela nossa experiência. E outro fator que nos levou a se interessar a desenvolver esse tema, refletir e estudar como lidar com a saudade, é porque como nós estamos em pleno período da pandemia, muitas pessoas nas nossas redes sociais colocaram, e muitas vezes, de uma melancolia, de uma incerteza do que estavam vivendo, e citaram muitas vezes, mas muitas vezes assim: ai, que saudades que eu tenho daquilo, ai, que saudades que eu tenho disto, do meu trabalho, dos meus passeios, das minhas viagens. Como realmente a nossa audiência se pronunciou por inúmeras vezes com relação à saudade e falando dessa saudade como dor, nós trouxemos o tema para uma reflexão para que nós possamos mudar esta crença, porque realmente nós não queremos que as pessoas permaneçam onde estão, porque estão sofrendo, estão lidando com a saudade de uma forma de sofrimento. Então nós precisamos observar uma frase que vai ficar assim bem claro o que nós estamos falando. Quando nós falamos de saudades, nós precisamos mudar a crença que saudades não é bom. Porque saudades é o atestado do que foi vivido e que valeu a pena ter sido vivido. É bom sentir saudades. Então, nós precisamos realmente mudar de crença, de saudade ruim para saudade boa, porque saudade boa é relembrar tudo aquilo que nós vivemos de bom, tudo aquilo que foi maravilhoso, tudo aquilo que foi satisfatório. E por incrível que pareça, nós ouvimos, enquanto nós estávamos montando esse conteúdo, estávamos conversando, Roosevelt e eu, nós ouvimos uma música onde a cantora falava mais ou menos uma frase assim, que para cada atual vai ter um ex. E nós realmente colocamos assim, olha, para cada atual vai ter um ex, a pessoa que vai ter o ex, de repente pode ter até saudades desse ex, né? Tomara que as saudades seja da saudade boa, dos momentos que passou bem com ele. E o mais importante, amigos queridos, é nós estarmos nesse exemplo, dessa frase, dessa música, é nós entendermos o seguinte, que quem elaborou essa letra, ele com certeza, ou ela, teve alguém, teve um namorado, teve um cônjuge, né? Tanto que se tornou ex, né? Se tornou um ex. E nós observarmos que essa pessoa teve esta oportunidade de vivenciar um relacionamento e que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, busquemos sempre ver esse outro lado da questão quando nós falamos de lidar com a saudade. Até porque a saudade ela tem algo muito importante na nossa vida, né? Além do que nós já falamos, o atestado de que valeu a pena, de que foi vivido, essas questões todas, nós podemos imaginar algumas coisas que estão à nossa volta e sempre vão estar ali, sempre algumas pessoas vão estar ali, né? E o que acontece? Que é o grande problema dos relacionamentos. Com o passar do tempo, nós perdemos interesse, ninguém cuida mais de ninguém, ninguém dá atenção mais de ninguém e começamos a valorizar o que já foi embora. Quando você tem saudade, isso ensina o quê? Que as pessoas que estão à sua volta hoje, pela lei natural, a morte, ou porque vão para outro lugar, ou porque viajam ou estudar fora, pouco importa. Mas todo mundo que está do seu lado hoje, um dia não vai estar mais. Então, já que eu aprendi que quando as pessoas vão, deixam saudade, deixa eu aproveitar melhor o que elas têm hoje.
Aí caímos naquela velha regra, né? Viver com intensidade, viver ao máximo, viver de verdade, viver tudo que pode ser vivido, porque um dia elas não vão estar mais conosco. E que bom se o dia que elas forem embora, a gente possa visitar a própria consciência e falar assim, olha, nós vivemos tudo o que foi possível viver. Fizemos a lição de casa direitinho, valeu a pena cada dia vivido. Isso é muito melhor do que a pessoa ir embora por qualquer motivo e ficar com aquela sensação de frustração de não ter vivido nada. Aí não é saudade, é frustração. Saiba diferenciar as coisas. Não podemos colocar na conta da saudade a nossa falta de êxito de ter vivido, nossa falta de habilidade de convivência. Não misture as coisas. É isso que faz com que a saudade fique recheada de coisas ruins e que não pertencem a ela. A questão é, a saudade está sempre relacionada a algo bom, positivo, que valeu a pena, então é uma marca que fica na nossa lembrança. Uma orientação importante para todos aqueles, né, que querem realmente mudar, porque não desejam continuar sofrendo. Isso é importante. Não desejar sofrer ou continuar sofrendo é realmente buscar tratamento, novos aprendizados e nunca aceitar ou acomodar no seu sofrimento. Então, quando você for falar de saudades, você aprenda a falar sorrindo, buscando lá na sua memória, nas suas lembranças, o olhar do lado bom do acontecimento ou da vivência, ou realmente assim, olhar o que foi bom, o que foi maravilhoso, o que foi fantástico. Quando você lembra do fato, fala da saudade sorrindo, você conduz o seu pensamento, o seu raciocínio para a felicidade. Então, procure sempre, nunca falar de saudades como perda, como dor, como sofrimento, porque senão essa saudade vai ficar muito ruim, vai ficar muito pesada. Uma coisa importante que nós devemos realmente assim pensar é o seguinte: quem que tem vontade de ter saudades de uma injeção? Você pode ter saudades da sua saúde que você conseguiu, mas da injeção propriamente dita, ninguém vai ter saudade. Então, não vai lembrar de coisas ruins. A mesma coisa, você passou por uma cirurgia grave, uma cirurgia importante, você não vai ter saudades da cirurgia. Você reconhece que a cirurgia foi muito bom quando você restabelece a sua saúde, né? Então é perfeito, mas você não tem saudades da cirurgia. A mesma coisa quando você sofre um acidente automobilístico, por exemplo, você não tem saudades do acidente. Agora, nós temos saudades da viagem, nós temos saudades da viagem que foi boa, do amigo que foi muito legal com a gente durante alguns anos, que nós convivemos com ele. Nós temos saudades da pessoa que trabalhou conosco, né? Então a gente tem saudades de coisas boas. Então sempre que for falar de saudade, você deve estar sempre ligado, direcionado às suas saudades para o lado bom, para tudo que ele foi maravilhoso ou que ela foi maravilhosa. E você tem que falar com alegria das suas saudades. Agora alguém poderia falar assim: mas Jô, mas como que eu posso falar com alegria de algo que acabou? E meus amigos, queridos, vocês primeiro precisam se convencer. Se convençam e acreditem que muitos não vão viver o que você viveu. Não terão saudades, porque eles não tiveram oportunidade de ter filhos bons. Eles não tiveram oportunidade de ter um relacionamento interessante. Eles não tiveram um emprego ótimo. Tiveram empregos, mas não um emprego ótimo como você teve.
tanto que você sente saudades. Você tem que entender que você tem saudades de uma viagem espetacular e que muitos nunca terão condições de viajar. Você tem saudades da sua época de faculdade, da sua época que você fez algum curso de pós-graduação, de mestrado, que foi uma maravilha. Olha que saudades boas. E lembre-se, caros amigos, muitas pessoas não têm condição de vivenciar um banco escolar, por mais iniciante que seja. E você chegou nesses altos níveis. Então aprenda sempre a falar de saudades sorrindo, porque ela pode realmente mudar a sua forma de enxergar tudo que passou. E você vai estar vendo somente as coisas boas e as coisas maravilhosas que você teve a oportunidade de viver. Aí você diz assim, muito bem, e se eu não quiser ver a saudade sob essa ótica? Se eu não quiser ver a saudade como uma coisa boa, positiva, que valeu a pena, e infeliz é quem não tem saudade de nada, porque nada valeu a pena. E se eu não quiser ver dessa forma? Olha, se você não quiser ver dessa forma, você vai ser refém desse sentimento equivocado. Porque é assim que nós fazemos. Sempre queremos dizer que o período bom é o período que nós não estamos, né? Tenta lá no passado, mas observa. Da mesma forma que hoje, as pessoas quando querem falar de um período bom, elas falam, nossa, antigamente que era bom, né? Antes que era bom, né? Quando eu era criança que era bom, né? Quando eu era jovem que eu era bom. Mas para um pouco e pensa, lembra de quando você era criança. Sabe o que você queria quando era criança? Ser adulto. Porque criança, você não decide o que você come, é o pai que decide. Você não decide onde você vai passear, é o pai e a mãe que decide. Você não decide que roupa você vai pôr, é o pai e a mãe que decide. Você não decide nada. E criança, tá falando assim, gente, é muito ruim ser criança. Não vejo a hora de ser adulto, eu que decido, eu que vou, eu que faço. Então, quando era criança, queria ser adulto. Chegou adulto, sabe o que a gente fala? Bom é quando era criança, né? Exatamente. Isso é ser vítima das próprias emoções. É sem parar para pensar. Aí você fala, não, tá bom, vamos pegar o meio termo então. Eu queria ser adolescente. Adolescente era bom. Ilusão sua. Adolescente era bom pela pouca responsabilidade que caía sobre ele, só que pela imaturidade sofria sua namorada, a namorada não vinha. Não tinha carro, tinha que pedir para o pai. Não tinha dinheiro, tinha que pedir para o pai. Reclamava da escola, a mesma escola que hoje você diz era bom na faculdade, né? Quando estava lá, achava ruim. Então entenda, todos os períodos, inclusive o de agora, todos têm o seu ônus e o seu bônus. Todos os períodos vão ter coisas boas e coisas nem tão boas. Todos os períodos da sua vida, todas as fases, terão coisas agradáveis e terão desafios. Só que nós não podemos estar numa fase olhando para o benefício da outra, que a gente perde o benefício dessa. Então você não é mais criança, não é mais adolescente, já é pessoa adulta, amadurecida. Existe uma lista enorme de coisas que você pode fazer hoje que a criança não podia, que o adolescente não podia. Então não olha para trás e não se iluda. O melhor momento para você viver é hoje. Por isso a saudade tem que ser vista com olhos positivos. Ainda bem que eu vivi aquilo, mas passou, não que eu perdi, eu ganhei outras coisas, eu amadureci. Tem coisas que me encantavam quando era criança, não encanta mais. É igual quando você olha para trás e fala assim, nossa, o meu sonho de criança era ter uma boneca, era ter um carrinho, eu nunca tive, fica aquela situação melancólica, mas hoje você pode. Então veja progresso nisso. E sob essa ótica, sentir saudade é sempre, exclusivamente sempre bom. Nós temos que tirar de nós essa ideia de que a felicidade está sempre onde nós não estamos. E nós vamos estar deixando um plano de ação para a sua transformação. O primeiro passo deste plano de ação é você transformar a crença
de que saudade era ruim, melancólico, triste, para a saudade como uma coisa boa. Porque quando nós sentimos saudades é porque é algo que valeu a pena, é porque alguma coisa foi muito importante, é porque aquele alguém era assim extraordinário na nossa vida. Então transforme essa crença. Saudades é boa. E o segundo elemento importante do nosso plano de ação para a sua transformação é você deletar os seus pensamentos limitantes da sua vida, tá? Porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu vivi algo muito bom na minha vida, seja no emprego, seja na família, seja na escola, mas tudo isso que foi bom que eu vivi, nunca mais eu vou viver. Por isso que as minhas saudades dói. E na realidade, a pessoa que está pensando dessa forma, com esse pensamento limitante, ela está somente atracada na cultura do mundo. E nós já propusemos no primeiro elemento importante do plano de ação para a sua transformação, é transformar essa crença, que realmente a saudade é o registro de coisas boas que aconteceram. Agora, nós precisamos entender que a autoliderança nos mostra, nos orienta, nos ensina que a vida tem recursos infinitos, e que você viver novamente uma experiência fantástica pode ocorrer a qualquer momento. Quantas pessoas que estão assim no auge da sua idade, seus 60, 70, 80 anos, e está realmente vivendo uma fase extraordinária, uma fase fantástica. Encontrou um grupo de amigos que realmente gostam daquilo que ele gosta, ele realmente tem oportunidades de um novo relacionamento, de novas viagens, de novas conquistas, de novos projetos. Então, não se deixe contaminar com pensamentos limitantes do que foi bom já foi e não volta mais, porque a vida pode te surpreender a qualquer momento e realmente te oferecer de brinde algo muito bom. Então nunca deixe, mas nunca deixe mesmo a saudade fechar a porta, porque ainda pode acontecer muita coisa na sua vida. Independente da sua idade, independente se você tem alguma doença ou não, se você tem alguma restrição, nada disso. O importante é ter recordações boas, saudades das coisas que passaram e que são boas, mas também ter a certeza de que ainda poderá viver coisas extraordinárias. Então fale da saudade como algo maravilhoso que você viveu e que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. E fique feliz, meu amigo e minha amiga, porque quem tem saudades é porque tem história boa para relembrar, história fantástica para recordar, momentos maravilhosos que você teve com seu familiar que já foi embora, mas que você tem aquelas recordações fantásticas, maravilhosas, ocasiões que realmente foram muito boas. Então lembre sempre, quando bater as saudades, você realmente indique para que essa saudade veja somente o lado bom daquela experiência que você viveu. E quando nós estamos falando, de você ser surpreendido, deixe ele te surpreender. Quando você constrói essa crença, determina, não, o bom foi o que eu vivi, bom é o que acabou, bom que eu não vou ter mais, qual é a chance que a vida tem de te surpreender? Fica praticamente impossível, porque já está decidido. Agora, escolha ver por uma outra ótica, por um outro ângulo.
Quando você era infantil, criança, a vida conseguia te surpreender. Quando você era adolescente, a vida de uma forma ou outra conseguia te surpreender. Na vida adulta também. Imagina hoje que você é uma pessoa muito melhor do que era antes, muito melhor do que era quando era criança, sabe hoje muito mais do que sabia quando era jovem. Você acha que a vida não vai ter nada para te surpreender? Não feche as portas para você mesmo. Esteja sempre pronto e apto. Hoje, como eu sou mais preparado, mais capaz, mais amadurecido, mais um monte de coisa, quero só ver o que a vida vai me trazer. Fique pronto para que ela ainda possa te surpreender. A saudade, como tristeza, é patologia mental. A saudade, como tristeza, é uma âncora no passado que te impede de chegar numa vida plena. Esqueça tudo isso e agradeça o privilégio de ter vivido tudo que viveu. Muita gente vai passar por essa vida sem saber o que é experimentar o que você experimentou. E nós finalizamos aqui o nosso estudo Como lidar com a saudade. Com esta reflexão, nós devemos valorizar sempre todos os momentos que sentirmos saudades. Por quê? Porque ele foi bom, maravilhoso e que valeu a pena. É isto que a autoliderança nos ensina e nos orienta. E dessa forma, nós vamos encerrando por aqui, mas já fazendo um convite porque o nosso trabalho continua. E para você que nos acompanha, o nosso próximo vídeo já tem título e ele será Você está sendo envenenado. E aí fica uma grande interrogação, que para você ter essa interrogação sanada, vai ter que continuar nos acompanhando. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e novas reflexões sobre autoliderança. Registramos aqui o nosso agradecimento e deixamos o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. E não se esquece, quem domina, controla.